estou aqui com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, e a gente vai conversar sobre a possibilidade de a bola voltar a rolar. Vai dar, presidente? Boa tarde, Marília. Olha, os clubes, o futebol como um todo, todas as atividades, quando nós fomos obrigados a parar por esse triste momento, por meio da pandemia, a gente nunca perdeu o horizonte de querer voltar a fazer as suas atividades. Não só o futebol, mas todas as atividades. E temos conversado com os clubes, temos conversado com o CBF, temos conversado com as autoridades do governo, com a comissão médica da federação. Em resumo, nós não paramos de pensar em voltar. Nós queremos muito, existe uma possibilidade, nós vamos voltar, nós vamos terminar o campeonato. Agora, a data, o momento, vai ser definido com os clubes, com a federação, para a gente fazer a parte que a gente sabe fazer, organizar os jogos, mas principalmente e, antes de tudo, com as autoridades, com o governo e com as autoridades de saúde. Nós vamos trabalhar muito nisso, mas só a bola só volta a rolar com o ok das autoridades de saúde e do governo. Querer, infelizmente, não é poder neste momento. A gente está completando aí quase 45 dias desde que a bola parou naquele Ponte Preta e Guarani. Ontem tivemos reunião, né? A Federação Paulista participou de reunião com outras federações da CBF, pedindo aí para a CBF articular, entre outras coisas, essa volta do futebol com o governo federal. Nesse período, a gente teve troca de ministro de saúde, a gente teve notícias muito tristes, por exemplo, ontem essa reunião coincidiu com o dia de mais mortes no Brasil, um recorde de mortes, passamos 5 mil mortes no país inteiro, mais de 400 pessoas morreram em menos de 24 horas. Qual que é esse horizonte? Ao mesmo tempo que a gente, claro, todos queremos que volte a bola, a gente está num momento muito mais crítico do que aquele quando a bola parou. Com que data vocês trabalham do ponto de vista otimista? Marília, você tem razão. O momento hoje é triste, é difícil. Por isso que antes da bola voltar a rolar, a gente pensar nisso, está a saúde de todos. Está a proteção e a segurança de todos os envolvidos, que não são só atletas. São árbitros, gandula, maqueiro, imprensa. Em resumo, aquele staff que é óbvio, com partidas sem público, e pela pandemia serão muito diminutos, todos seremos muito rigorosos quanto à quantidade de pessoas, todos testados, todos sem risco de contaminação, de saúde. Então, antes de qualquer coisa, é fazer uma reflexão sobre a atual situação da pandemia, situação que o país está vivendo, e o futebol quer, se possível, ser um alento para as pessoas que estão em isolamento social. O futebol quer, se possível, e com toda a segurança dos envolvidos, dar distração a essas pessoas que estão isoladas em casa. Serão grupos reduzidos de pessoas com saúde, pessoas testadas, num projeto feito com muita atenção pela comissão médica, pelo departamento de competições, pelo departamento de infraestrutura, pelos donos de estádios no estado de São Paulo, para que seja apresentado ao governo. Como a gente sabe, o STF deu autonomia aos governos estaduais e municipais para suas decisões. Exato. Nós aguardamos, Marília, uma manifestação, conforme foi dita ontem na reunião, com as federações e a CBF e depois com os clubes e a CBF. Poderá vir uma manifestação do governo federal, do Ministério da Saúde. Isso é um passo, mas não é a decisão definitiva. A decisão definitiva vai partir do governo de São Paulo, do governador João Dória e dos prefeitos das cidades envolvidas. Com calma, com atenção e com muito cuidado. A gente tem aqui em São Paulo os clubes, em sua grande maioria, se não 100%, eu não posso dizer 100%, porque eu não liguei para todos os clubes de todas as divisões, mas com as férias terminando agora amanhã, dia 30 de abril.
Então, na teoria, os jogadores teriam que se reapresentar na sexta-feira, o que, segundo o governador de São Paulo e as leis do estado de São Paulo, é impossível, porque estamos durante uma quarentena imposta, pelo menos nessas atividades, até o dia 10 de maio. Também é aguardado, e você sabe disso, uma portaria do governo federal entre sexta-feira agora e segunda-feira para a reabertura aí da atividade esportiva, sei lá com qual protocolo, que não vai significar nada se São Paulo, que é o pior estado da federação com mortes e casos do coronavírus, provavelmente o governador que não está em ressonância aí com o governo federal, talvez ele não acate. São Paulo, especialmente, é a cidade mais afetada. Qual é o plano, caso nessa abertura que o governo de São Paulo pretende fazer a partir do dia 11, para algumas cidades, algumas atividades, qual seria o plano? E existe a possibilidade de treino já na semana que vem? Marília, o futebol de São Paulo, os clubes de São Paulo, do estado de São Paulo, vão respeitar as determinações do governo estadual. Não vamos atropelar nenhum prazo e nenhuma data. O que pode acontecer, respeitando as regras atuais, é que os jogadores sejam testados em suas residências, que possa haver à distância testes físicos para saber o atual estado de cada um. Há uma série de providências que podem e devem ser tomadas sem desobedecer, porque isso não vai acontecer, o isolamento, aos decretos do governo. E, enquanto isso, nós esperamos estar pronto com esse projeto do futebol se oferecer para ser uma alternativa para a população, sem risco nenhum, ao secretário de Estado, ao governador e às autoridades de saúde do Estado. Esse é o caminho. Há atitudes que podem ser tomadas que abreviem a data da volta, quando possível, sem desobedecer o isolamento, que é algo que nós não vamos fazer. Entendi. Então, seria essa, por exemplo, essa coisa dos testes, né? Que ainda não foi feito de forma massiva no Brasil. A federação intermediaria a compra desses testes para os times da Série A1, A2? Como é que funcionaria isso? Marília, a nossa ideia nesse momento é priorizar a Série A1 logo após a Série A2. A Série A2 nós temos tempo. Não há clubes envolvidos em competições nacionais na Série A3. Nós podemos fazer com mais calma. A Série A3, numa conversa que nós tivemos, nós nos reunimos com a 1, com a 2 e com a 3. A 3 na semana passada, melhor... né? Exatamente. Na semana passada. Fizemos uma longa reunião, uma reunião muito boa. A videoconferência me trouxe surpresas agradabilíssimas, porque ela fica mais ordenada e você escuta cada um dos presidentes naquele momento, sem interrupções. Ficaram muito boas as reuniões. A gente conseguiu saber de cada clube a sua dificuldade e o que ele pensa sobre o assunto. Então, a Série A3... Pessoalmente, eles não se comportam, né, presidente? Você já participou, Maria. Você conhece. Um atropela o outro. Se é bom para um, fica ruim para o outro. Era mais divertido. Então, melhorou isso, pelo menos. Melhorou muito, Maria. Melhorou muito. Foi uma surpresa muito boa. Melhorou. E a gente notou, nós temos presidentes de clubes guerreiros, determinados. A situação é muito difícil, Maria. É muito difícil. Nós vivemos um momento, não é só de dinheiro, de falta de calor humano. Como é que eu ia imaginar que eu ia estar dando uma entrevista para você sem te cumprimentar, sem te dar um beijo, sem te pegar na sua mão? São coisas que a gente não imaginou que fosse acontecer no Réveillon, em janeiro, no Carnaval. Mudamos muito todos, mas nós estamos mudando para melhor, Maria. Nós estamos entendendo que essa pandemia veio para todo mundo igual, independente de classe social. Independente de idade, porque você está vendo que tem jovens morrendo também, veio para todos igual. Nós somos todos iguais na pandemia. E na casa do futebol... Os clubes menores não são mais afetados? Não, Marília. Eu vou te dar um exemplo. A Série A3, os clubes tinham um contrato agora, até fim de abril, começo de maio. Qual foi o recado da federação? Quando nós decidimos suspender, negociem com seus atletas, deixem os contratos encerrarem.
A não ser que ele tenha um jogador que é uma estrela que está emprestado para outro time e tal. Como regra geral, negociem, paguem os atuais compromissos, fechem a porta, vão para o seu isolamento. Esse clube, o problema dele diminuiu muito. A maioria dos clubes do A2 aconteceu a mesma coisa. Deixem terminar, negociem esse fim de contrato, parcelem esse fim de contrato, fechem a porta e vão para casa. O problema são os clubes que têm calendário nacional, que têm contrato o ano inteiro, com valores, Marília, que não vão existir mais no futebol. Esses números que a gente vê na imprensa, para executivos, para treinadores, para jogadores, para preparadores físicos, para dirigentes, não vão existir mais. Esse dinheiro não vai existir mais. Vai ter que haver uma grande acomodação, um grande entendimento e todo mundo vai ter que ter bom senso. Porque se firmarem o pé, ninguém recebe. Porque o dinheiro é outro. Certo, mas aí vamos lá. A gente já tem, por exemplo, o caso do Santo André, que é emblemático de toda essa confusão, se a gente pegar em todos os estados, a gente está falando de São Paulo, óbvio, mas pode passar para todos os estados, situações muito parecidas, que era o melhor time da primeira fase do campeonato e cujos contratos acabam a maioria amanhã. O presidente Santo André já disse que não teria condição de manter, ou alguns ele vai tentar, e se o campeonato voltar, quando voltar, será um outro time. É óbvio que a perda técnica ela já existe. Só dos jogadores estarem 45 dias parados, coisa que eles não fazem desde que eles nasceram com uma bola no pé, já há uma perda física, técnica, óbvia. Eu pergunto para você, assim, eu entendo que São Paulo vai tentar largar à frente, se for possível, do ponto de vista burocrático e sanitário, para que quando puder voltar a treinar, essas coisas já sejam resolvidas. Vamos antecipar em 14 dias os testes de coronavírus, para que no dia 14 puder voltar a treinar e já fizer. Vamos antecipar testes físicos um por um no CTs do cada clube, sei lá como é que vai ser feito, cada clube tem uma estrutura tal. Eu pergunto assim, a gente tem 5 times na Série A1 do Campeonato Paulista, na Série A do Campeonato Brasileiro. E esses times já demonstram dificuldade de pagar salário, de não ter recebido cota de televisão. Como é que é a intermediação da federação em relação a isso? Porque ao mesmo tempo que eu entendo que é necessário e talvez seja um entretenimento para quem está em casa e para os clubes continuarem tendo oxigênio, que o campeonato volte, a gente está num momento que a gente vê o mundo parando. Campeonatos sendo cancelados na Europa, que a Europa já passou pelo seu pior. Então parece que a gente está meio na contramão, parece? Não, eles estão na frente da gente, não é que a gente está na contramão. Nós estamos indo atrás das soluções da pandemia, que na Europa eles já sofreram 2 meses antes. Nós não estamos na contramão, nós estamos atrás do que aconteceu lá fora. Maria, a falta de dinheiro é evidente para todo mundo. O caso do Santo André, ele é mais citado porque ele era o líder da competição. Mas o caso do Água Santa é igualzinho, o caso da Inter de Limeira é igualzinho, o caso do Mirassol é parecido, e tem uma maioria de clubes que tem uma grande quantidade de atletas que vencia contrato agora. Que é que nós fizemos? Vamos prorrogar as datas de inscrição e de registro de atletas para a data da volta. Então, os clubes terão a opção de propor aos atuais atletas de renovar o contrato para terminar o campeonato, ou, caso não consiga, colocar outros jogadores no lugar destes. Marília, eles vão conseguir, porque nesse momento, mesmo os atuais atletas que o clube queira contratar, eles não vão ter onde jogar bola. Não tem outra competição. O número de clubes vai diminuir. Está todo mundo revendo seus investimentos. As competições nacionais não começaram. Quem não contratou ainda, não vai contratar. Nós temos 5 clubes na Série A, temos 3 na Série B, temos 2 na Série C, temos 4 na Série D. Então, nós temos uma quantidade de clubes da 1 grande com competições nacionais. Esses clubes, principalmente da C e da D, eles não contrataram ainda. E eles vão contratar de uma forma diferente, Mari. Da D não tem rebaixamento. Ele vai fazer conta, eu tenho 10, eu vou fazer 10. E realmente, todo mundo está com dificuldade de cumprir os seus compromissos. Principalmente porque os seus compromissos eram antes da pandemia.
Era numa outra realidade financeira. Mas agora, além de ser pós-pandemia, ninguém está recebendo, porque a TV Globo suspendeu seus pagamentos. Uhum. Patrocinadores também. Patrocinadores também, da federação e dos clubes, que só voltam a pagar quando a bola voltar a rolar. Então, se a gente quiser dinheiro de novo no futebol, a gente precisa fazer a bola voltar a rolar. E é esse o nosso objetivo. Agora, sem atropelos, com muito cuidado e olhando muito a ciência. A gente viu, por exemplo, você falou dos times da Série A1 e você falou da situação dos clubes que podem deixar os contratos acabarem para quando a situação voltar a um patamar de normalidade, se é que dá para usar essa palavra, eles fazerem seus contratos uma nova realidade. Ao mesmo tempo que a gente viu, por exemplo, o São Caetano, que já anunciou sua desistência da vaga da Série D, porque não tem condição de manter o elenco ou de fazer o investimento necessário. A federação vê como essa situação de um filiado seu? Muito triste, muito ruim. Eu ainda vou tentar com o São Caetano que ele reverta essa sua posição. Essa sua posição lhe dá punições na área do futebol, lhe dá punições financeiras. É uma competição que paga os custos de arbitragem, doping e viagens. É uma competição que não tem rebaixamento. É uma competição que ele pode pegar os garotos dele da base, o que ele pensa que é o futuro, e jogar. Ele não precisa brigar por nenhum resultado. Se ele não tem dinheiro para fazer o acesso, eu acho que com uma quantidade muito pequena, um recurso muito pequeno, ele consegue cumprir o seu compromisso. Eu não desisto nunca. Eu vou tentar reverter essa situação de São Caetano. Me fala um pouquinho aí do protocolo de saúde, né? Eu ouvi entrevistas do Dr. Moisés Cohen, falei também ontem com o Davi Wippe, que foi ouvido aí na reunião dos médicos e que também, por enquanto, se mostra reticente à volta da atividade do futebol, que é um esporte coletivo. Eu queria saber como é que está esse protocolo, ele é baseado no que acontece na Alemanha, que também já adiou de novo a volta do seu campeonato, como é que ele funciona? O primeiro que nós recebemos, através do Mauro Silva, foi o da La Liga, da Espanha. E depois da Alemanha, o doutor Moisés recolheu, conversou na FIFA, ele tem uma relação muito grande lá, tem o da CBF. Em resumo, há uma série de informações, uma série de protocolos que foram analisados. A diferença é que nós estamos fazendo, a Comissão Médica está fazendo um protocolo para 6 partidas, para terminar o campeonato. Nós podemos ser mais rigorosos para terminar essa competição. Nós podemos fazer até, os clubes são dispostos até um investimento um pouco maior para terminar essa competição. Por exemplo, nós vamos ter que fazer um investimento com os árbitros. Muito provavelmente vamos ter que testá-los e, a partir do momento em que testá-los, quando eles se apresentarem para trabalhar, aqueles todos com saúde e aprovados serem confinados num hotel. E só sair quando terminar o campeonato. Ninguém corre risco, nem os atletas, nem eles e nem os familiares deles. Isso é uma coisa que está sendo pensada e analisada. Então, é muito trabalho, Marília. Agora, acima de tudo, está a saúde e segurança de todos. A ideia é manter os mandos, apesar da ausência de torcida, ou levar para algumas poucas sedes? Olha, o que eu tenho ouvido dos médicos é manter cada um no seu local, é mais seguro e é mais fácil controlar as pessoas. Então, a princípio, apesar dos portões fechados, vai se manter o local de jogo, o local da partida, onde estava determinada a tabela. Lembrando que nós temos 2 rodadas com 16 clubes. Então, vamos dizer, começa num domingo, jogamos uma rodada, jogamos na outra quarta-feira, 16 clubes viram 8. Aí jogamos no domingo de novo, 8 viram 4. Então, árbitro, atleta, time, vão estar concentrados, vão estar testados, mas em 5 dias, em 4, 5 dias, viram 8 times, e em mais 3, 4 dias, viram 4 times. Então, é um sacrifício que nós vamos fazer todos. Vai ser tudo pensado e tudo analisado.
Você falou sobre esse protocolo e é o mínimo que a gente sabe em relação ao exame do coronavírus, pelo menos que a gente sabe até agora, porque as coisas de fato mudam. A notícia de hoje, por exemplo, que o Dybala testou pela 4ª vez positivo coronavírus, ela é espantosa, né? Causa, né, um ser humano que pela 4ª vez causa, a gente acha que fica imune, não fica imune. Eu queria saber o seguinte, pelo protocolo de vocês, faria segunda-feira, então, os testes, e esperaria 14 dias para voltar aos treinos, e depois de voltar aos treinos, quantos dias necessários para a bola poder voltar a rolar? Marília, essas informações não estão completas ainda. Tá? O comitê médico está discutindo com os médicos dos clubes, deixar bem claro que é uma sugestão, nós respeitaremos os protocolos de cada clube, do seu departamento médico de cada clube. O da federação é apenas uma sugestão, baseado em tudo que o doutor Moisés coletou por aí. Então, nós não temos ainda uma data programada, uma forma de como fazer. Nós devemos ter, rapidamente, uma nova reunião com os presidentes dos clubes, marcar um novo conselho técnico, e aí, já com esse documento, esse protocolo pronto, de conhecimento dos clubes, das autoridades de saúde, do governo, a gente já poder ter mais informações para planejar essa volta. É impossível colocar datas, criar expectativas. Nós temos que vencer barreiras, andar um passo após o outro. Certo, mas não tem nenhum mínimo, assim, porque os clubes... Quando seria esse conselho técnico? Já tem data, não? Provavelmente segunda-feira. Certo. Não, estou te perguntando porque, assim, na teoria os jogadores voltam de férias, né? E aí os times têm que saber o que fazer com os jogadores. Pode treinar, não pode treinar, pode entrar no CT, não pode entrar no CT. Essa é uma decisão individual dos clubes. Como é que eles vão agir, que atitude eles vão tomar, a federação não diz, e não tem nem poder para dizer volta a treinar, não volta a treinar, pode entrar no CT, não pode entrar no CT. Nós temos diversas situações no estado inteiro. Tem cidade que não tem, da Série A1, da Série A2, que não tem o vírus. São cidades pequenas, estão controladas. Então, essa não é uma decisão da Federação Paulista de Futebol. Essa é uma decisão dos clubes nos seus municípios, sempre respeitando a lei estadual. Tá, deixa eu só para eu entender. Pelo que a gente sabe pela ciência até agora, né? Sou jornalista, então, como cientista, sou ótima jornalista. O mínimo para você saber se alguém está ou não está infectado são 14 dias, né? Você faz o teste, ou quando você fica com o primeiro sintoma, são 14 dias para você saber se você tem ou não, teve, né, um contato com o vírus. A projeção, se der tudo certo, se todos os ventos soprarem a favor, é que possa voltar quando? No final do mês a jogar? Ou você precisa de 6 datas, né? Seria a partir do quê? De 30 de maio? Voltaria a treinar no dia 14? Faria uma pré-temporada ou seria sem pré-temporada? Marília, as informações que a gente tem não são muito firmes na questão dos 14 dias. Eles vão ser testados, vão ser acompanhados por uma equipe médica. Deu negativo, não tem nenhum sintoma, eles vão começar a treinar. O tempo de treinamento ideal, pré-temporada, é 20 dias. Já fizeram começo de competições com 14 dias. Tem o ideal, o possível, e é o que a gente vai andar. É óbvio que esse retorno, ninguém vai fazer uma intertemporada, vai para um hotel, é tudo diferente, mas é igual para todo mundo. A dificuldade é igual para todo mundo. O que nós temos é que entregar a competição, os clubes receberem os seus valores, para que eles possam cumprir os seus compromissos nas competições nacionais. O estadual vai abrir a porta do futebol no Brasil. Talvez no futebol no mundo. Vai ser um exemplo para a FIFA, para a UEFA, para a Conmebol. Agora, quando possível, nós não vamos atropelar nenhuma etapa, mas que nós não vamos ter, a não ser a questão da saúde, que seremos rigorosa, nenhum protocolo perfeito atendido na parte física, na parte técnica. Nós vamos ter que pular etapas. Infelizmente, é uma pandemia. Nós estamos vivendo um momento difícil. Todo mundo vai ter que entender, todo mundo vai ter que fazer um pouco mais para que a gente possa dar esse retorno à sociedade e ao esporte.
Eu vou fazer aqui o advogado do diabo, que é normalmente o papel do jornalista. Eu conversei com um representante de atletas, já conversei com um representante de clubes, agora estou falando com você da federação, e o se, nesse caso, apesar dele ser tão turvo nesse momento, ele existe. Porque, por mais testes que se faça, eu mencionei o Dybala agora há pouco, que é um caso bizarro, bem bizarro mesmo, você não entende essa situação clínica dele, vamos supor que em algum jogo, ou depois de algum jogo, dessas 6 rodadas que a gente tem pela frente, algum jogador ou alguma pessoa envolvida teste positivo. Do ponto de vista jurídico, já ouvi de um dirigente, por exemplo, se o futebol voltar, ele vai ter que lidar com isso. Porque se um jogador testar, fica todo mundo inviabilizado, o time inteiro, o time que jogou contra, o time da próxima rodada. Vocês já pensaram nessa triste possibilidade? Marília, conversar muito superficialmente. Não há assim uma decisão e nem uma ideia definitiva sobre isso. Mas eu acho que não é assim, porque quando um médico testa positivo num hospital, não se afasta o hospital inteiro. Se isola o médico. Quando uma enfermeira testa positivo no hospital, no meio de uma equipe que ela atrapalha, se isola a enfermeira, não se isola todo o quadro de enfermeiras. Então, há uma série... É muito novo, Maria. Ninguém tem uma resposta pronta para tudo. A possibilidade disso ocorrer é muito pequena. Por quê? Primeiro, são atletas. Primeiro, estão saudáveis. Segundo, serão testados. Terceiro, estarão isolados. Agora, tem o se, sim. E o se serve para a gente enfrentar no momento que ocorrer e tomar a melhor decisão possível para que todos tenham saúde, que todos tenham segurança. Para a gente terminar, vou fazer um exercício de futurologia. Você falou que o campeonato estadual, os estaduais, provavelmente vão ser aí a porta de entrada do retorno do futebol para o calendário mundial, e concordo do ponto de vista de fronteira, e parece que é isso mesmo. O Brasil ontem, por exemplo, decretou mais 30 dias de fronteiras fechadas, então não há nenhum horizonte para a volta de Libertadores. A Argentina já fechou isso até setembro. Então, assim, a gente vê cada vez mais que se a gente tiver algum tipo de atividade, ela vai ter que ser restrita a um espaço geográfico mesmo menor. A Federação Paulista tem algum plano para manter os times em atividade no segundo semestre? Se por acaso não for possível voltar com o Campeonato Nacional, se não for possível voltar a Libertadores ou a própria Copa do Brasil, existe um plano de manter esses times em atividade quando essas 6 rodadas que faltam para o Campeonato Paulista de 2020 acabar? Para os clubes de competição nacional, não, Marília. Por quê? Por um problema muito pontual. Eles precisam entregar as competições nacionais para cumprir os seus compromissos contratuais e terem as suas receitas garantidas. Então, nós vamos ter que ser muito criativos, nós vamos ter que trabalhar muito, assim que a gente vencer a etapa do estadual, desenvolver um enorme esforço para fazer a Série A com 38 rodadas, a Série B com 38 rodadas, a C como foi planejada, a D como foi planejada. Por quê? Porque os clubes precisam cumprir seus compromissos e receber os recursos dos contratos advindos dessas competições. Não é só de televisão. Os patrocinadores dos clubes, eles estão pagando para uma competição nacional. Se tudo isso vira no Brasil inteiro, competições estaduais, que o campeão só levanta uma taça, não leva a nenhuma outra competição, não tem os prêmios que tem as competições nacionais, vai ser um desastre financeiro e técnico do futebol brasileiro. Sim, de novo, do ponto de vista teórico, concordo. Talvez eu não tenha esse óculos otimista de possibilidade, porque a gente vê países que já passaram pelo pior cancelando seus campeonatos. A França cancelou tudo até setembro, a Holanda, a Bélgica, os outros países meio que caminhando para isso, estabelecendo o ranking. A Argentina, né, está aqui do lado, também cancelou o que teria até o meio do ano.
existe essa, acho que é conversa nem que informal, né? Já conversei com algumas pessoas. Bom, terminam alguns estaduais, alguns não vão ser possíveis terminar, porque os estados são estados ainda mais difíceis do que o nosso. E aí depois, faz o quê? Não sei, Maria, é óbvio, Maria, que a sua colocação é pertinente, a sua colocação é perfeita. Isso pode acontecer, nós estamos vendo exemplos aí fora. Mas nós vimos também o Paris Saint-Germain dizendo que ele joga fora da França. Nós somos um país continente. A partir do momento que nós não teremos nenhuma partida de futebol com público esse ano, se você tiver um bom gramado, bons vestiários, um acesso razoável, nós podemos fazer partidas de futebol em qualquer lugar. Se tiver uma iluminação adequada, até partidas noturnas a gente pode fazer. Então, nós vamos ter que fazer conta, nós vamos ter que sentar todo mundo e ter um grande entendimento. Se tem um Estado que está numa situação muito difícil e que não pode receber outras delegações de fora e tal, vamos arrumar um local com um acesso fácil, com acesso também possível. Fácil não vai ter nenhum acesso, mas também possível. E vamos organizar as competições, vamos fazer os jogos. Cada momento é um novo desafio. E para cada desafio, nós temos que ter a coragem de enfrentar e buscar soluções. Eu vou terminar mesmo agora, até porque nós temos nosso tempo, mas eu vou aproveitar o estar te entrevistando para fazer uma pergunta até de cunho pessoal, porque eu detesto o VAR. Como é que vai ser o VAR no meio dessa pandemia? Você vai também isolar porque teria VAR no mata-mata do campeonato, ou terá VAR nos mata-matas aí do Campeonato Paulista. Esses vão ficar numa salinha? Vão ficar de máscara? Tem um protocolo? A gente não vai ter VAR. Eu sou mais velho que você. Quando eu comecei no futebol, você não era nem jornalista ainda. Depois conheci você menina. E eu sou do futebol à moda antiga. Eu sou do futebol à moda antiga, que o árbitro decidia dentro do campo e tal. Mas eu reconheço a importância do VAR, a importância da tecnologia e a importância deles para o futebol. E eu descobri uma coisa, que apesar do VAR, não acabou a polêmica. Eu pensei que ia acabar a conversa no bar, no botequim, entre nós, as discussões. Eu sou contra o VAR por causa da polêmica. Eu sou contra o VAR por causa do ritmo. Eu acho que o legal do futebol é o ritmo, é o contra-ataque, é a emoção do gol. Eu acho que o VAR... Eu não sou contra a tecnologia, eu era a favor. Eu só acho que foi muito. E demorou muito o futebol para abraçar a tecnologia. E quando abraçou e o protocolo é muito amplo. E a experiência de assistir ao jogo, mudou muito e, na minha opinião, ela é chata. Eu acho que a gente teria que ter ido aos poucos. Outros esportes têm lances que são resolvidos em segundos, dentro, fora. Foi, não foi. O futebol continua tendo lances interpretativos, que é a graça. Mas o que eu acho não é a polêmica. O problema que eu acho é no ritmo do jogo. Sabe, jogos que vão sempre com 9 minutos 9 minutos a mais de acréscimo, porque ficou parado. Gente, não pode ser assim. Não dá para ser assim. Marília, você tem razão. Todas as suas colocações são perfeitas, acontecem. Só que eu vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei a fazer reuniões e dar entrevistas por videoconferência, eu tinha uma dificuldade muito maior. Não é que eu seja um expert hoje, não. Eu tinha uma dificuldade muito maior para entrar no link, para baixar o aplicativo que ia fazer a videoconferência ou a entrevista e tal. Hoje eu melhorei. Não sou ótimo, não, mas eu melhorei. O VAR é a mesma coisa. Nós temos que entender que nós criamos árbitros para decidir dentro do campo. De uma hora para outra, nós pusemos ele numa sala, mandamos ele ver televisão e decidir. Ele não foi treinado, não foi nem preparado para isso. Hoje, os árbitros vão ser formados no futuro, eles já vão ser treinados também para o VAR. São jovens, os jovens têm muito mais facilidade de se envolver com a tecnologia. A tecnologia vai melhorar, vai crescer. Uma parte importante do VAR são os técnicos, que selecionam e colocam a imagem no ponto. Eles não têm técnicos treinados para isso. São poucos. Então, demoram para achar a imagem. Não é culpa deles. Caiu isso de uma hora para outra no colo deles.
Então, isso tudo vai melhorar. A tecnologia vai ser melhor, a computação gráfica vai ser melhor, os jovens que vão ser técnicos ou árbitros vão ser melhores e mais treinados, e nós vamos ter que enxugar esse protocolo. Não dá para discutir, voltar lá atrás, ver se um beliscou a bunda do outro, desculpa a palavra, e anula um gol que saiu aqui. É só, tem que ser no lance, Bom, na então temos hora, no mais alguém momento. para o meu time dessa cruzada contra esse VAR que atrapalha demais. Vamos diminuir esse protocolo. Qualquer coisa você pode me chamar. Quando eu for presidente do mundo, já disse que eu vou ser o VAR de todos os jogos. Mari, eu conheço você. E aí só vai ter um time campeão. Vai ser um problema Não, seríssimo. não, não. Eu vou ser o VAR de só um time campeão é o que tem acontecido em São Paulo, hein? Tem o seu VAR, mas de qualquer jeito, eu acho que você concordou comigo. Foi rápido demais, as pessoas não estavam preparadas e tem muita coisa. Estamos no mesmo lugar, mas você não me respondeu. O final do campeonato é com VAR ou sem VAR? Com VAR. Nós fizemos na federação, no quinto andar, um VAR unificado. Nós temos lá 4 salas. E esses profissionais vão ser testados e concentrados da mesma forma que são os que vão para o campo de jogo. Só que, como está concentrado, está todo mundo ali no mesmo lugar, você diminui o número de pessoas. Você diminui, você não precisa de gente para levar todos do estádio, para trazer do estádio, um cara no estádio para abrir porta, fechar porta. Está tudo concentrado no lugar só. Mas com várias finais, vamos inaugurar as salas novas na federação e vamos terminar o campeonato bem e com mais agilidade, com mais rapidez. A sala estando pronta e montada na federação, o treinamento pode ser mais constante. Nós queremos melhorar essa impressão que você tem, Marília. Tá bom, Reinaldo, eu queria agradecer por ter me atendido. Não vou deixar você em paz, porque as coisas têm acontecido muito rapidamente, as notícias acontecem. Espero mesmo que tudo melhore para todo mundo, inclusive para o futebol que faz falta. E não é justo isso que você falou, não. Você só tem ido num estádio entregar taça e eu não tenho nada a ver com isso. Marília, obrigado. Você sabe que você, nessa longa carreira minha de dirigente, você faz parte dela. É sempre bom te ver, bom falar com você. E estou à disposição. Obrigada, Um abraço Reinaldo. a todos. Bom trabalho. Qual?